reino de Deus não é um trono, e sim um ofício. Então, uma coisa eu sei: está chegando o melhor tempo da sua vida, está chegando a sua melhor estação. Então, mude seus pensamentos, porque o reino de Deus chegou, Ele está entre nós. Então se prepare, porque a sua vida vai mudar. Provavelmente você deve estar se perguntando quem sou eu e por que eu estou usando essa coroa na cabeça. Eu quero dizer a você que eu assumi a minha identidade espiritual, exatamente isso. E eu quero que você assuma a sua também. Deus não te vê como você se vê no espelho. Deus, Ele te vê com uma coroa na cabeça, com anel no dedo e sandália nos pés. Baseado na palavra de Deus, eu quero começar a quebrar paradigmas que você tem, principalmente se você é uma pessoa muito religiosa ou se não, também não acredita em Deus. Eu quero mostrar, baseado na palavra de Deus, que é o seu manual de vida, que você nasceu para reinar, que Deus te fez uma pessoa de autoridade, uma pessoa de poder, uma pessoa de honra. Sim, a partir de hoje eu quero que você assuma também a sua identidade espiritual. E da mesma maneira que aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na sua. A partir de hoje, você vai ser uma pessoa de autoridade, de poder, e com isso você vai deixar de sofrer. Exatamente isso. Independente se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa famosa, porque você precisa assumir o seu ofício, você precisa assumir a sua responsabilidade, o seu propósito, independente também da sua profissão, independente se você estiver desempregado, você precisa saber quem você é em Deus. Mediante isso, eu quero dizer logo para você, porque meu objetivo não é fazer você perder tempo, pelo contrário, eu não quero perder meu tempo, quanto mais o seu tempo. Eu poderia hoje, num dia bonito como esse, estar ou trabalhando ou juntamente com minha família em algum lazer, mas estou aqui para derramar, para poder abençoar da mesma forma que eu sou abençoado. Eu quero fluir na sua vida. Eu não posso reter tudo aquilo que Deus me deu, até mesmo porque a palavra de Deus diz: tudo aquilo que você recebeu de graça, dei também de graça. Então, eu quero exatamente isso. Eu quero dar tudo isso que eu recebi na minha vida, na sua vida. Então, vamos juntos meditar na palavra de Deus, porque ela é o manual de nossas vidas. Como todo produto feito pelo homem, eu quero que você entenda, através dessa analogia, que você é o maior produto de Deus. Você é a coroa da criação. Tudo isso que Deus criou, o céu, a terra, o mar, os animais, você é a primícia de Deus. Você é a coroa de Deus. Então, preste atenção. Se você puder pegar a sua Bíblia ou fazer anotações, isso será muito importante, porque eu quero que não fique apenas nas minhas palavras. Eu quero que você medite na palavra de Deus, ok? Porque tudo que eu vier a falar aqui será mediante a palavra de Deus. Então vamos juntos meditar. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ou o seu celular, se você tiver a Bíblia nele, e meditasse juntamente comigo o que diz lá em Apocalipse 1, versículo 6. A palavra de Deus diz que Ele nos constituiu reinos e sacerdotes, ou seja, Ele já fez, Ele nos constituiu, isso já é um fato, Ele não vai fazer, precisamos entender isso. Então, é por isso que eu estou usando essa coroa na cabeça, é por isso que eu, a partir de hoje, dentro desse canal, nas redes sociais, eu vou sempre usar uma coroa na cabeça, porque eu quero mostrar que Deus, Ele nos fez assim. Deus, quando olha para nós, Ele nos vê com uma coroa na cabeça, anel no dedo e sandália nos pés. Sim, porque nós somos uma pessoa de poder, uma pessoa de autoridade, de governo neste mundo. Lá em Salmos também, Salmo 115, versículo 17,
A Bíblia fala que ele fez os altos céus para ele e a terra ele fez e confiou a nós. Exatamente isso. Ele nos delegou esse papel através do reino de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar a respeito disso com você. A minha principal mensagem nesse canal é dizer que você é um rei e que o reino de Deus chegou entre nós. Glória a Deus por isso. Muitos acreditam, principalmente se você é uma pessoa religiosa, acreditam que o reino de Deus virá somente quando Jesus voltar, ou senão reinaremos com ele no céu. Não, mas eu quero também te provar que o reino de Deus já está entre nós. Por favor, abra sua Bíblia lá em Lucas 17, versículo 19 e versículo 20. A palavra de Deus diz que certa vez, Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus, perguntando quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não virá de modo visível, e nem se dirá que ele está aqui ou ele está lá, mas ele está no meio de vós. Sim, o reino de Deus chegou e ele está entre nós. Ei, mude seus pensamentos. Arrependa-se, porque o reino de Deus chegou entre nós. Provavelmente, se você não acredita nisso, com certeza você não está vivendo milagres e maravilhas na sua vida. Provavelmente, se você não acredita no reino de Deus, é por isso que você não está vendo os milagres da mesma maneira que aconteciam na época de Jesus, ou seja, 2000 anos atrás. Porque Jesus, quando ele chegou aqui na terra e começou o seu ministério, ou seja, as primeiras palavras de Jesus quando começou o seu ministério, quando ele foi batizado aos 30 anos e quando ele foi tentado no deserto por Satanás, as primeiras palavras de Jesus foram: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou entre vós. Sim, isso está escrito lá em Mateus 4, versículo 17. Confira também na sua Bíblia, por favor. Eu não quero que fique apenas em minhas palavras. Se você é uma pessoa inteligente, você vai concordar comigo e vai ver que estas foram as primeiras palavras de Jesus. Exatamente isso. Quando Jesus começou o seu ministério, foi batizado, recebeu o Espírito Santo desceu sobre ele e logo ele foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites por Satanás. As primeiras palavras que ele começou a falar foram: arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Então, eu quero dizer que esta é a principal mensagem de Deus entre nós. Esta é a principal mensagem do Evangelho. Ele também diz: o reino de Deus está espalhado praticamente em todo o Novo Testamento. Sim, o reino de Deus é o governo dele. O reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. É claro, se você não está em Cristo, você jamais viverá o reino de Deus. Isso é uma condição. Você precisa estar em Cristo. Você precisa se formar um com Ele. Então, mude seus pensamentos. Aceite a Cristo, porque o reino de Deus chegou. Ele está entre nós. Você precisa reinar em vida. Você é uma pessoa de autoridade. Depois que eu assumi minha identidade espiritual, depois que eu entendi que Deus me veio com uma coroa na cabeça, a minha vida mudou. Sim, a minha vida mudou da água para o vinho. Desde esse momento, eu jamais tive enfermidade. Desde esse momento, eu jamais tive problemas ou circunstâncias que passaram a me dominar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de autoridade. Eu sou uma pessoa de poder. E se eu estivesse falando alguma mentira aqui, eu queria que Deus me levasse, porque, como eu falei, jamais quero perder o meu tempo ou o seu tempo. Então, você precisa saber quem você é. Você precisa começar a ter poder e autoridade sobre as circunstâncias. Se você é uma pessoa enferma, se você é uma pessoa doente, se você é uma pessoa pobre, miserável, se você é uma pessoa estéril, se você é uma pessoa que não pode ter filhos, se você é uma pessoa má, uma pessoa pecadora, ei, mude seus pensamentos.
porque o reino de Deus chegou, e aonde o reino de Deus chega, a abundância chega em todos os setores da sua vida, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida material e na sua vida física. Seus problemas acabam e tudo se faz novo. Sim, a primeira coisa que Deus faz quando você entra no reino, quando você é entronizado nesse reino, você passa a sentar juntamente com Deus nos lugares celestiais, e você não vive mais de acordo com os teus 5 sentidos. Sim, ou talvez o 6º sentido, se você é uma mulher que diz ter o 6º sentido. Por quê? Porque você passa a ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo, e independente das circunstâncias, dos problemas, você começa a dominar, você começa a reinar, você começa a ter autoridade, governo e poder. Sim, eu sou essa pessoa e eu quero que você também seja. Vamos juntos reinar em vida, vamos juntos ressuscitar mortos, vamos juntos curar os enfermos e doentes, vamos juntos fazer sinais e maravilhas, porque quem reina, quem está entronizado no reino de Deus, vive tudo isso. Sim, Deus tem feito maravilhas e milagres através da minha vida. Eu, graças a Deus, eu tenho expulsado demônios. Eu, graças ao reino de Deus, eu tenho curado os enfermos através apenas de uma palavra. Sim, não basta, depois que você reina em vida, não basta você fazer uma oração longa, não precisa mais fazer uma oração longa. Oração a gente faz no secreto, da mesma forma que Jesus fazia. E Jesus, ele orava no secreto, quando ele ia para o monte ou para uma montanha. É ali que Jesus orava, é ali que Jesus tinha intimidade com o Pai. Porque quando a gente anda entre as pessoas pregando a mensagem de Deus, a gente não precisa orar muito, a gente precisa somente repreender, somente precisa de autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele tinha poder e autoridade sobre demônios. A palavra de Deus lá em Mateus 4 diz que ele começou a pregar as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, todas as doenças. Por quê? Porque Deus, ele nunca fez acepções de pessoas. Deus, ele ama a todos. Todos nós somos seus filhos. Alguns, infelizmente, estão afastados, mas todos nós somos filhos. Não somos apenas criaturas, somos teus filhos. Ele nos chamou de filhos e não de servos. Você precisa exatamente isso, mudar a sua mentalidade de servo, de escravo, e se tornar e ter uma mentalidade de Deus, a mentalidade de filho de Deus. Ele nos tornou um com ele. A palavra de Deus diz que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o filho não. O filho senta na mesa. Então, ei, a partir de hoje, seus problemas todos serão resolvidos. Vamos reinar em vida. Vamos trazer o reino de Deus entre nós. Essa foi a mensagem principal do reino de Deus. Essa foi a principal mensagem de Deus. O reino de Deus foi falado em todas as parábolas. Se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que Deus, ele sempre faz, quando contava uma parábola, ele falava, o reino de Deus é semelhante, e contava uma parábola. O reino de Deus é semelhante, ou seja, ele sempre fazia analogia para as pessoas entender a respeito do reino de Deus. A oração do Pai Nosso, provavelmente se você é um católico, ou um espírita, ou enfim, independente de qualquer religião que você for, ou até um evangélico, a oração do Pai Nosso, relatada, né, lá em Mateus capítulo 6 diz, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como é no céu. Jesus falou a respeito do reino na oração do Pai Nosso. Jesus falou a respeito do reino nas parábolas. Jesus falou a respeito do reino em todo o tempo. Não só ele, mas seus discípulos também. Inclusive Paulo, em todas as cartas de Paulo, Paulo falou a respeito do reino de Deus. Essa é a principal mensagem de Deus. A palavra de Deus diz que é a glória de Deus encobrir certas coisas e a glória dos reis esquadrinhá-las, ou seja, é a glória dos reis descobrir. Deus chama em todo o tempo na Bíblia nós de rei. Exatamente isso. Você não é apenas um general, você não é apenas um embaixador, você não é príncipe. Príncipe e princesa nós seremos no céu quando estivermos com ele, porque lá só quem manda é ele.
mas aqui na terra Ele nos fez reis e sacerdotes. E você sabe o que é o significado da palavra sacerdote? Que você também é uma pessoa de autoridade ao orar. Para de ficar pedindo oração para todas as pessoas. Entra no seu quarto, entra no seu secreto e fale diretamente com Deus. Sacerdote é isso, sacerdote, você tem acesso direto ao Pai. Então, pare de ficar chorando, frustrado, pedindo orações para as pessoas, para os pastores, Ei, você é sacerdote. Se você ler o Antigo Testamento, você vai entender que o sacerdote tinha sua autoridade. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo, e é ele, somente ele que tinha acesso a Deus. Mas quando Jesus voltou aos céus, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, e você, essa autoridade que era delegada somente aos sacerdotes, passou a nós também. Então, ei, você além de ser rei, você é sacerdote, você é uma pessoa de autoridade, você pode expulsar os demônios, todos os problemas, circunstâncias da sua vida. Sim, você precisa crescer espiritualmente, você precisa se tornar um filho de Deus. Apesar de ter falado isso, eu não quero aqui, as minhas palavras eu quero o mais simples possível, eu quero pregar da mesma forma que Jesus pregou. Eu quero modelar Cristo, eu quero modelar somente Ele. Não quero modelar homem nenhum. Hoje, né, parece que está na moda você modelar o melhor coach, o maior empresário, o homem mais rico, a mulher mais inteligente. Um conselho: modele Cristo, modele somente Ele, porque Ele é a sabedoria, porque Ele é a verdade. Ele foi o maior líder de todos os tempos. Sim, Jesus é e sempre será o maior líder de todos os tempos. Ele foi o homem mais sábio, ele foi mais sábio que Salomão. Sim, porque Ele é Deus. E você precisa entender que da mesma maneira que Ele é, nós somos. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, seus problemas estão sendo resolvidos. Seus problemas acabaram. Você viverá a partir de hoje os melhores dias da sua vida. E mediante disso, eu quero, a partir de agora, repreender em nome de Jesus Cristo, se há algum tipo de enfermidade, de anormalidade, de vírus, de bactéria na sua vida, em nome de Jesus agora, ser limpo, seja curado, pelo poder em nome de Jesus. Ei, você que é paralítico, ei, você que anda sofrendo, em nome de Jesus Cristo, levante e ande agora. Todo espírito de demônio, todo espírito de loucura, de depressão, você que é uma pessoa estéril, ou você homem que é uma pessoa estéril, em nome de Jesus, e eu repreendo e determino todo mal na sua vida agora, curado, em nome de Jesus. Ei, preste atenção, eu tenho certeza que você agora está curado. Reis e rainhas, prestem muita atenção. Mateus 10, versículos 7 e 8, Jesus disse: por onde forem, preguem somente esta mensagem: o reino de Deus está próximo, ou seja, Ele está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. O que vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, faça da mesma forma como fizeram no ministério de Jesus e de seus discípulos. Ofertem, pois só assim podemos evangelizar o mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada através do reino de Deus. Mas juntos podemos fazer muito mais. Juntos podemos dar pão e peixe para os pobres. Juntos podemos enviar missionários ao redor desse mundo. Podemos abençoar os miseráveis. Então, seja generoso, pois quem é justo receberá recompensa de justo. E se você pode dar apenas um copo de água gelada, de qualquer forma você também receberá recompensa. Assim disse Jesus lá em Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, vamos juntos? Let's go together! Pois o reino de Deus chegou, Ele está entre nós!